Queridos, não sei quantos de vocês gostam de viajar. Viajar é bom demais, eu gosto muito de viajar. E quando a gente tem uma boa companhia, a viagem é mais gostosa, passa rápido. Difícil é viajar com alguém que mal-humorada, ranzinza, reclama de tudo, parece que não passa, parece que não caminha. Mas quando a gente viaja com a pessoa que a gente gosta, a gente descansa, a gente tem prazer em viajar e desfrutar dessa viagem. Por isso que eu gosto de viajar, porque eu sempre tive boas companhias, né? E nessa volta de férias, acho que andamos uns 2.000 quilômetros e com uma boa companhia. Foi muito gostoso, muito precioso. E estamos de volta aqui para meditar na palavra do Senhor. Estamos aí no início de um novo ano e a gente tem uma caminhada, muitas incertezas, muitas interrogações nesse próximo ano. E as incertezas trazem em nós reações diferentes, ansiedades, preocupações, angústias. Por quê? Porque nós não sabemos o caminho, nós não sabemos como vai ser, e por não saber como vai ser, isso inquieta o nosso coração. A gente não sabe como que vai ser os próximos 360 dias. A gente não sabe como que vai ser os próximos 4 anos. Nós não sabemos como vai ser os próximos 10 anos. Mas podemos saber e escolher com quem nós vamos caminhar durante esse ano, durante os 4 anos, durante 10 anos. E essa companhia faz toda a diferença. Deus presente na nossa vida, a gente tem uma jornada muito melhor. E é o tema da nossa mensagem de hoje à noite. Deus presente, uma jornada na melhor companhia. Abra a palavra do Senhor aí no texto, em Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33, segundo livro da Bíblia. Aí está, desde o capítulo 1, mas eu vou ler a partir do versículo de número 12, tarefa para casa, vocês vão ler o capítulo 32 e 33, quando forem meditar em casa. Presta atenção aqui. Esse texto eu preguei aqui nessa igreja, não nesse púlpito, porque mudou o púlpito, tá? Mudou há 20 anos atrás, o púlpito que estava ali, no outro templo para cá. Há 20 anos atrás eu preguei esse sermão aqui, no primeiro sermão que eu preguei como pastor dessa igreja. O pastor Jonas me convidou para ser o pastor auxiliar dessa igreja, para cuidar da mocidade. Em 2003, estava no Parque das Nações. Lá no Parque das Nações a gente teve o culto da virada, às 7h30. Foi minha despedida ali, em 2002. A gente teve que fazer na rua, porque não dava para fazer dentro do templo, porque tinha bastante gente ali. Deixei uma igreja ali já quase preparada para organizar. Acho que o Mateus estava lá, nesse culto. O pastor Otávio também estava lá, eu lembro do pastor Otávio, lá nesse culto. E terminando lá, eu vim para cá. Tinha falado para o pastor João, o senhor quer que eu pregue? Não precisa, pode ficar tranquilo. E aí eu sentei, o púlpito tinha uma floreira aqui assim na frente, né? E eu sentei, e aí quando estava lá, já sentado ali, o pastor Jonas falou, você prega aí. Mas como eu já tinha pregado lá no Parque das Nações, o mesmo texto, e preguei esse texto aqui há 20 anos atrás, e há 20 anos atrás eu escolhi, depois de 20 anos, ministrar essa palavra ao coração de vocês, não com a mesma temática, com outra temática, mas o mesmo texto e o mesmo Deus, um novo tempo, mas o mesmo Deus presente na nossa vida. Êxodo 33, versículos de 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor.
Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura que em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Que Deus nos abençoe nessa palavra. Para entender esse texto, a gente precisa compreender o contexto. Se você der uma olhada aí, um pouquinho antes, no capítulo 32, tem um tema: o bezerro de ouro. Moisés estava há 40 dias ali no Monte Sinai, recebendo instruções do Senhor, orientações, o modelo como devia ser o tabernáculo, e muitas outras leis e instruções, e Deus é que escreve com o seu dedo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Já ali no 40º dia, ele ouve barulho lá no arraial, e Deus fala: desce. E quando Moisés desce, ele ouve festa. Ele ouve o barulho do povo. Como Moisés tinha demorado já 40 dias, o povo ficou inquieto. E cadê esse líder que nos dirige? Cadê o nosso Deus que não se manifesta? Já 40 dias que ele está lá e nada. Arão, por favor, faça um Deus para nós, como nós tínhamos lá no Egito, para que nós possamos festejar, celebrar, sacrificar, porque faz 40 dias que não sacrificamos, não adoramos a Deus. Faze-nos um bezerro de ouro. E Arão, pressionado, obedece o povo, pega todos os objetos de ouro, funde e faz um bezerro. E o povo acorda pela manhã e começa a festejar, beber, celebrar a esse Deus bezerro de ouro. E Moisés, quando desce e ouve que o barulho não é de festa a Jeová, mas festa a um ídolo, ele se ira e joga as tábuas no chão, e essas pedras se quebram. E mostra também que Deus fica irado com esse povo e diz a Moisés: eu vou riscar do mapa, eu vou matar todo mundo, eu vou destruir essa nação, porque é de dura cerviz, uma nação idólatra que não tem jeito. Moisés então intercede pelo povo: Senhor, tem misericórdia desse povo. Moisés começa a lembrar o Senhor da sua misericórdia. Moisés começa a lembrar o Senhor das suas promessas. Moisés começa a lembrar a promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. E Deus ainda diz: o que dirão os outros povos, se o Senhor os destruir no deserto? Vão dizer: para que aqueles milagres todos no Egito? Para que? Quem é esse Deus que tira um povo de um lugar e faz morrer no deserto? Eles vão zombar não de Israel, mas do teu nome. Não faça isso. E por causa da intercessão de Moisés, Deus não destrói o povo. No entanto, apesar da intercessão de Moisés, não pense que, ouvindo a oração de Moisés, Deus fez do culpado inocente. Deus não iria puni-los. Deus pune o povo de duas maneiras. Primeira, fala para Moisés derreter aquele bezerro de ouro, tornar aquele bezerro de ouro em pó, ouro em pó, colocar na água e dar para o povo beber. Mostrando o quê? Que tudo aquilo que entra sai. E aquilo que ele estava adorando pode ser excretado. Que aquilo não era nada.
que não tinha valor nenhum, tinha que ser enterrado com seus excrementos. A segunda é: chama o povo e diga quem está com você. E Moisés fala: quem está comigo dê um passo à frente, vem à frente. E os levitas vêm à frente. E dá uma ordem: destrua os idólatras. Nesse dia, 3.000 pessoas morreram. Deus puniu, apesar da intercessão de Moisés. E Deus fala: eu não vou mais habitar no meio desse povo, vou enviar um anjo. Vou enviar um anjo para este povo. Não vou mais estar presente com vocês. E Moisés intercede de novo: Senhor, um anjo não é suficiente. Senhor, um anjo não vai dar conta. Nós temos uma grande caminhada até a terra prometida. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair daqui. É nesse contexto que Moisés fala ao Senhor, intercede ao Senhor e clama ao Senhor a presença do Senhor nessa jornada. Seja presente o Senhor, porque só o Senhor é suficiente na nossa jornada até a terra prometida. Nós não sabemos dos perigos, nós não sabemos do que nós vamos encontrar, por isso nós precisamos do Senhor. Então Deus diz: ok, então faça uma tenda, e eu vou me manifestar nessa tenda, nesse tabernáculo. E eu vou estar presente sempre no meio do meu povo. E por isso Moisés constrói o tabernáculo, e a glória do Senhor vem, e eles sabem que Deus é um Deus presente. Um Deus presente, uma jornada na melhor companhia até a terra prometida. Nós, da mesma forma, estamos diante de lutas, incertezas, não sabemos se vamos ter mais vitórias do que derrotas, não sabemos se vamos ter enfermidades ou não, se nós vamos perder algum ente querido ou não, nós temos só incertezas. Nós não sabemos como vai ser a nossa jornada, mas uma coisa nós podemos fazer, e descansar nesse Deus presente, nesse Deus conosco. E essas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, esse Deus presente, essa melhor companhia, o que Deus nos ensina nessa melhor companhia. Apesar de ter incertezas, estamos aí no início de um novo ano, as esperanças são renovadas, as promessas estão sendo refeitas e reafirmadas, as expectativas de uma nova oportunidade brota no nosso coração no decorrer de 2023. O que é que nós vamos levar nessa jornada, nesse tempo de incertezas? Qual será a melhor companhia? Qual será o melhor amigo? Quem nos dará força nos momentos de lágrimas e dor no decorrer desse ano? Quem será o nosso primeiro e melhor companheiro para comemorar as nossas grandes vitórias? Por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Opa, passa aí para mim, Lucas. Vamos ler juntos esse texto que Moisés diz ao povo. Vamos lá? Respondeu-lhe: a minha presença. Vamos lá mais uma vez? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus responde à oração de Moisés e diz que a minha presença irá contigo. Nós temos a melhor companhia, Deus conosco. E eu gostaria de trazer rapidamente 4 lições para nós nesse texto. Primeiro, coloca aí para mim, próxima, isso. Deus presente, uma jornada na melhor companhia. Deus é o companheiro imutável. A minha presença irá contigo.
Há uma promessa do Senhor. Deus é um Deus de promessas e Deus que cumpre as suas promessas. E se Ele disse que estaria com o seu povo, Ele vai cumprir. E é isso que nós vemos no decorrer da história do povo de Israel. Apesar dos seus pecados, apesar das suas infidelidades, Deus cumpre a sua promessa de estar sempre com o povo, abençoando o seu povo. E é interessante que a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 2,13, se nós formos infiéis, Deus continua sendo fiel. O hino que nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, fiel assim, não é fiel a mim, porque eu sou sempre infiel ao Senhor. Se Ele dependesse da minha fidelidade a Ele, estaríamos perdidos. Por isso, não cantamos, Tu és fiel a mim. Tu és fiel a Ti mesmo. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não tem ninguém para Ele jurar, olha, eu prometo. Ele jura a si mesmo, de que eu vou estar com o meu povo. Seja no deserto, até a terra prometida. Seja em 2023, até a Canaã celestial. Ele prometeu que vai estar conosco. É nisso que eu coloco a minha confiança. Nesse Deus presente imutável. Nesse Deus que, apesar da constante mudança do mundo que vivemos, os princípios de Deus continuam imutáveis. É alguém que eu posso ir, posso confiar. Ele não muda. Está lá. Ele prometeu. Nós lemos, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse o Senhor Jesus. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito. Mas eu estou indo para preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. E nós sabemos o caminho. Jesus é o caminho. E é nesse caminho que Ele prometeu que ia estar comigo. E isso não muda. Isso é verdade sempre. A segunda lição que nós vemos aí, passa para mim. Deus é o companheiro pessoal. Ele diz o que para Moisés? A minha presença irá contigo. Eu vou estar com você. É você, apesar de ter uma multidão, é com você que eu trato. Eu sou um Deus pessoal, um Deus que você pode chamar de Pai, um Deus que vai estar presente contigo. Ouve a sua voz, ouve a sua oração, ouve a sua queixa, vê as suas lágrimas, vê o seu gemido. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus pessoal, não um Deus distante, mas um Deus presente. E nessa jornada, gente, que gostoso é conversar durante a caminhada, durante a jornada. É esse Deus que nós cremos e confiamos. A minha presença irá contigo. Mais uma vez, eu digo a vocês a canção que eu gosto muito, que apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Gente, Deus tem toda a sua glória. Tanta gente orando nesse momento, tanta gente cantando nesse momento, ao redor do mundo. E Deus para ouvir a mim e ouvir você. E esse Deus que para ouvir a mim e ouvir você, é o Deus que vai caminhar conosco em 2023. É nisso que descansa o meu coração, é nisso que refugia a minha alma. Esse é o companheiro ideal para a jornada. Deus é o único capaz de nos assistir quando as trevas circundarem o nosso caminho, quando a luz falhar, pois Ele nos criou, e somente Ele pode ser o companheiro tão pessoal e uma jornada rumo ao desconhecido para nós. Porque no Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. O amanhã está oculto a mim, daqui a 6 meses também está oculto a mim, daqui a 1 ano eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus sabe o que vai acontecer. E se Deus escreveu os meus dias, cada um deles, e se Ele sabe do futuro, Ele sabe do amanhã, eu vou descansar nesse Deus. De que se Ele escreveu todos os dias da minha vida,
eu vou confiar nesse Deus imutável que prometeu grandes e maravilhosas coisas para nós. Todos os dias foram escritos. E por isso eu descanso, porque apesar de eu não saber do amanhã, eu confio no Deus que sabe do amanhã. É como criança. Criança se preocupa, bebezinho, ou que ainda que sabe alguma coisa, ele sabe o que vai comer amanhã, ele não sabe. Mas ele confia em você, pai, confia em você, mãe, que vai ter o que comer. Ele confia na sua companhia. Às vezes nem pergunta, é tão pequeno que não sabe nem perguntar ainda, mas vai carregado no colo. E sabe que o pai e a mãe têm o melhor. Assim é o nosso Deus. Não sabemos, Deus sabe. E por isso eu vou me refugiar no Senhor. Moisés estava convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, seria inútil lutar por qualquer coisa. Quando nos voltamos para Deus, o Deus da aliança, encontramos esse Deus sempre de braços abertos, disposto a nos dar o beijo do perdão e fazer uma festa da reconciliação. Porque Deus está sempre disposto para nos receber e estar conosco na nossa caminhada. Deus é o companheiro pessoal e Ele vai caminhar contigo, não só em 2023, mas muitos outros anos, para a glória dEle. Terceira lição que eu quero passar para vocês é: Deus é o companheiro confortador. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Interessante que essa palavra descanso não é deitar na rede ou deitar na cama. Essa palavra aqui, que se usa aqui em hebraico, é nuash, que significa acalmar, aquietar, apesar das circunstâncias. É o pastor que nos faz repousar em pastos verdejantes. E eu posso ficar tranquilo que o pastor está me guardando. Ele me leva às águas tranquilas. E eu posso beber tranquilo porque eu sei que o pastor, o bom pastor, está me guardando. É a confiança no pastor, sem se importar com os perigos ao redor. É o que diz o Salmo: em paz me deito e logo pego no sono. Por que eu pego no sono? Apesar das tribulações. Porque só o Senhor me faz repousar seguro. A minha confiança está nas promessas do Senhor, daquilo que Ele me disse, de como que Ele estaria comigo, e porque estaria comigo eu poderia descansar nele. Que apesar das circunstâncias, eu vou ter paz no Senhor. É nesse Deus confortador que nós devemos descansar o nosso coração. Não há paz fora de Deus. Não há descanso senão quando nos voltamos para Deus. Não há consolo para o nosso coração aflito fora de Deus, pois só Ele é o Deus e Pai de toda consolação, que nos consola na nossa consolação, para que, sendo consolados, possamos consolar outros que estão passando pelas mesmas lutas que estamos passando. Nós confiamos num Deus que é Pai de toda consolação e há de nos consolar na nossa caminhada por onde estivermos. E por último, Deus é o companheiro insubstituível. Se sua presença não for comigo, não nos tire deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Não envie anjo, anjo não vai resolver. Não envie fulano, não vai resolver. É a tua presença, Senhor, que é suficiente para a minha caminhada. E é isso que eu preciso, a tua presença. Porque não importa onde for, aconteça o que acontecer, se o Senhor estiver comigo, eu estou tranquilo, estou seguro em tuas mãos. Moisés e o povo tinham a possibilidade de ter a presença de um anjo, um representante legítimo de Deus, mas não abriram mão da presença de Deus. Nada e ninguém
pode substituir o Senhor. Você pode substituir o seu carro, você pode substituir o seu mecânico, o seu funcionário, o seu médico, mas Deus é insubstituível. Ninguém pode se colocar no lugar de Deus, senão Ele transforma em pó, e você vai ter que engolir isso. Muito cuidado. Deus é único, singular, imprescindível, insubstituível. É esse Deus que nós servimos. É essa caminhada que nós temos. Naquela época, o povo contava com a presença de Deus no tabernáculo. Hoje, Deus tabernaculou conosco. O Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou conosco. Veio habitar entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Hoje nós temos a presença constante de Deus na pessoa do Espírito Santo em nossa vida e no nosso coração. E as promessas de que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o companheiro confiável, pessoal, confortador, insubstituível para a nossa jornada em 2023, bem como para toda a vida e toda a eternidade. Ele é o Deus conosco. É nisso que descansamos o nosso coração, e é isso que eu quero chamar os irmãos a descansar o coração. Quero terminar com o texto do Senhor Jesus, falando ao nosso coração. Passa aí para mim, Lucas, Marcos capítulo 5. Isso? 5, 21 a 24. Abre a palavra do Senhor. Está na tela aqui. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Essa frase falou muito ao meu coração para esse ano. Jesus foi com ele. Por que Jesus foi com ele? Primeiro, porque ele buscou a pessoa certa. Ele estava numa angústia. A sua filha, a sua casa, estava ali a desfalecer, a morrer. E qual é a solução? A solução não foi fazer promessas, pular 7 ondinhas, colocar certos tipos de roupas, ou fazer isso e aquilo, não. A atitude certa, ele foi buscar a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. E se nós queremos um ano abençoado, se nós queremos um 2023 cheio das bênçãos de Deus, nós temos que buscar a pessoa certa para caminhar conosco, e essa pessoa é Jesus. Pare de buscar solução em outras coisas, que não é Deus, que não é Jesus. Além dele buscar a pessoa certa, ele tem a atitude correta, ele se prostra aos pés de Jesus, diante da sua demanda. Ele roga a Jesus, ele clama a Jesus: vem comigo, vem para minha casa, muda a minha casa, põe as suas mãos sobre a minha filha, e eu creio que vai ser mudado e transformado. Ele busca a pessoa certa, ele tem a atitude correta, e porque ele busca a pessoa certa e tem a atitude correta, Jesus foi com ele. Jesus quer ir com você para casa. Jesus quer ir com você para o trabalho. Jesus quer ir com você para a escola e para a faculdade. Jesus quer ir com você. Busque a Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Busque a Jesus e tenha atitude correta de adoração, de quebrantamento. Se você continuar o texto, quando Jesus decide ir com ele, não pense que os problemas acabaram. Chegam alguns da casa de Jairo e diz: olha, Jairo, sua filha morreu,
não tem mais jeito, para de incomodar o mestre, para de incomodar Jesus. Ele podia ter dito: o senhor demorou, o senhor não prestou atenção na minha oração. Mas Jesus fala para Jairo: não tenha medo, Jairo, tenha fé. Não fique colocando o seu coração nas más notícias, confie na minha palavra e nas minhas promessas. E porque Jairo confiou nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus, Jesus foi com ele para casa. E a casa foi transformada. A vida foi transformada. Porque buscou a pessoa certa e teve a atitude correta. E Jesus foi com ele. Jesus quer ir conosco para casa. Vamos buscar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Que Ele seja esse Deus presente. E que na nossa caminhada nós possamos ter essa excelente e maravilhosa companhia. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de cantar um hino que fala que Deus olha a nossa fé, Ele contempla a nossa fé. Tem mais um último slide aí, né? Isso. Que em 2023, Jesus seja sempre a sua melhor companhia. Não só 2023, mas toda a vida, Jesus sempre seja a sua melhor companhia. Apesar da nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel. Os tempos mudaram, mas o Deus é o mesmo. O que Deus fez no deserto, faz conosco. O que Deus fez com Jairo, faz conosco.